Amém. Eu queria meditar em Jeremias, ler aqui inicialmente Jeremias 9. Hoje eu vou falar agora de manhã e à noite sobre o mesmo tema. Eu não vou falar, eu tenho falado sobre cruciforme, né? Sobre a vida cruciforme aos domingos, e depois passei a noite e voltei a falar sobre Jó. Mas essa semana foi uma semana diferente, assim, um meio de semana para cá diferente. Eu sou uma pessoa de rotinas. Quando as rotinas são quebradas, é difícil manter as mesmas coisas que exigem um trabalho final mais apurado para ficar pronto. Então, o que eu ia falar à noite sobre a vida cruciforme e hoje sobre Jó, eu vou deixar para a semana que vem e vou falar sobre hoje de manhã e à noite sobre a mesma coisa, de algo que eu já tinha deixado mais adiantado. Sempre tem que terminar assim na sexta e no sábado, mas já estava mais pronto. Então, Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico no seu dinheiro, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, meu objetivo nessa mensagem e hoje à noite é despertar e aprofundar, intensificar teu amor pela Bíblia, teu amor pela palavra de Deus, e como um dom divino, teu amor pela Bíblia como um dom divino que é absolutamente essencial e dispensável para cumprir o propósito final de Deus para o universo. Se nós pensamos que Deus tem um propósito final no universo, e não há nenhuma maneira desse propósito final no universo ser completado sem a Bíblia, que ela é essencial para isso, então ela é a coisa mais incrível que nós temos, porque o propósito final do universo depende disso, ou seja, que ele seja supremamente glorificado na intensidade profunda da alegria eterna de seu povo redimido nele por meio de Jesus Cristo. Esse é o propósito. E isso tem duas partes. A parte 1 responde a uma pergunta: o que é o deleite final que cada cristão deve desfrutar em Cristo? Qual é a definição do deleite final que cada cristão, se regenerado, deve desfrutar em Cristo? Aquilo que Pedro chamou de alegria indizível e cheia de glória, e como a Bíblia é indispensável para cumprir o objetivo de Deus, o propósito de Deus na criação, que é o objetivo da regeneração, desfrutar e se deleitar em Deus. Por isso que a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Não é? É glorificar a Deus e gozá-lo, ou se deleitar, ter prazer nele para sempre. Não poderia ter uma resposta mais completa em tão poucas palavras. E como a Bíblia é indispensável para cumprir o objetivo não só de Deus na minha vida, mas na criação, não é? Que é o objetivo de eu ter sido regenerado. Então, parte 1 é que a vida de alegria indizível precisa ser compreendida por nós. Então, o que é ela? É um modo de vida que busca, em todos os momentos, maximizar a intensidade e a duração do nosso prazer em Deus. Essa é a nossa busca contínua. É uma busca moldada e baseada em duas convicções firmes que devem estar em nossos corações. Nós estamos no início do ano. Convicções são coisas assim. Outro dia alguém me perguntou: mas você prega há décadas já, você está na mesma direção que estava há tantos anos atrás. Porque é isso que a convicção bíblica faz. Quando você não tem convicções bíblicas, cada vez que o mundo e a tua cultura mudar, você vai dar uma ajeitada para ficar parecido, não é? O humanismo secular, por exemplo, é uma coisa que vai mudando. Então, as pessoas vão se ajustando, as suas mentes, porque elas estão distantes daquilo que a Bíblia diz: nossa mente é levada cativa à palavra de Deus. O tempo não muda isso.
Então, é uma busca que é moldada por duas convicções. Ela é baseada em duas convicções. A primeira é a convicção de que o prazer da maior intensidade e o maior, de maior duração é encontrado somente em Deus, pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Não existe nenhum prazer, nenhum deleite e nenhuma alegria que possa ser maior do que isso. O universo foi criado para que o prazer e o maior deleite do coração, dos nossos corações, com a maior intensidade, a maior duração, seja encontrada somente em Deus Pai, na obra do seu Filho. E a segunda convicção é de que a razão pela qual Deus planejou dessa forma é porque é impossível glorificar a Deus sem ter prazer nele. Um profundo prazer e uma alegria indizível. Não importa o que você diga, se alguém não tem prazer e alegria indizível em Deus, nada do que ela faz glorifica a Deus. Ações, enfim, é exatamente o que a resposta do catecismo falou. Assim, por meio de Cristo, nós encontramos uma alegria máxima em Deus. E Deus recebe essa alegria nossa, Ele recebe a glória final por nós, através dessa alegria e deleite final nele. Então, há 4 pontos de esclarecimento a respeito disso. Primeiro, nós temos que esclarecer a relação entre a experiência do prazer e o objeto do prazer. Então, observe que a gente não disse o objetivo do viver cristão é buscar o máximo de prazer, como se o prazer fosse a nossa busca. Não é? O nosso objetivo é buscar o prazer. Nós dissemos, a busca maximizar essa busca, a intensidade e a duração do nosso prazer em Deus. Então pode parecer que a diferença não é grande, mas ela é fundamental, e isso porque é importante. Quando algumas pessoas ouvem as palavras busque o máximo de prazer, de alegria, de tal maneira que às vezes os adjetivos usados, por exemplo, Pedro diz que é uma alegria indizível, ou seja, ela é maior do que o vocabulário humano pode realmente expressar. Elas pensam que o prazer é o objeto buscado. Às vezes as pessoas veem nós falando isso e elas estão pensando que a gente está dizendo que a coisa mais importante é o prazer, que o prazer é o que a gente busca, que o que a gente quer é o prazer, né? Que o objeto da nossa busca é o prazer, quando na verdade o prazer é a experiência do objeto buscado. O prazer é a experiência que o objeto que nós buscamos traz para nós. E isso precisa ser claro em nós, para ficar evidente que não é possível, biblicamente, de maneira nenhuma, estar numa relação com Deus sem deleite e alegria em Deus. É só a escuridão do pensamento humanista que criou cristãos que não têm alegria e prazer e deleite em Deus. Isso não existe na vida. Então, eu nego que a busca do prazer e alegria em Deus faça do prazer um Deus, do prazer um ídolo. Nós afirmamos que todos nós fazemos um Deus de tudo que nós temos mais prazer e deleite. Aquilo no qual você tem mais prazer e deleite é um ídolo, não é? Não é o prazer que é o ídolo é aquilo no qual você tem o máximo de prazer, que não é Deus. Então, em outras palavras, não há prazer em algo sem o algo, e o ato de desfrutar algo, que é o prazer, nunca é o que está sendo desfrutado. Você não desfruta o ato de desfrutar, você desfruta o algo que você está desfrutando. Então não é possível você se deliciar com um ato vivo e verdadeiro de se deleitar durante o ato
de se deleitar. Isso pode parecer meio complicado, mas não é possível ter prazer no ato vivo de ter prazer, durante o ato de desfrutar o prazer. Então, mais do que é possível você, por exemplo, ouvir o ato de ouvir, ou provar o ato da degustação, ou cheirar o ato de cheirar, ou tocar o ato de tocar. Você não pode desfrutar do ato de desfrutar do algo enquanto desfruta plenamente desse algo. Não é o ato de desfrutar que você está realmente desfrutando. Você está desfrutando do algo. Então, o órgão da audição, os nossos ouvidos, eles não foram projetados para perceber o ato de ouvir e gostar do ato de ouvir. Não. O órgão da nossa audição, ele foi projetado para perceber os sons, não o ato de ouvir. Então, o órgão da nossa alegria, ele não foi projetado para desfrutar a alegria, mas desfrutar o objeto da alegria. Então, você imagine experimentando o autêntico prazer de ouvir uma música maravilhosa, uma peça musical, sua canção favorita. No momento do prazer de desfrutar a música, tua música favorita, você não está pensando no prazer, em ter um prazer, eu quero, que bom, é o prazer de desfrutar essa música linda, não é? Porque se você pensar nisso, sua mente não está desfrutando. Quando você está desfrutando, tendo prazer na música que você gosta, a sua concentração está na música e não no ato do prazer da música. Você desfruta, na verdade, não é o prazer de se ouvir música, você desfruta a música. E é isso que traz o prazer. Sua mente está focada na música. Na fração de segundo em que você se dá conta que está tendo prazer e tenta sentir prazer na experiência de ouvir a música, você se desconecta da música. Você não está mais desfrutando a música, porque você estava querendo se conectar com a experiência de prazer de ouvir a música. E isso te desliga daquilo que traz o prazer, que é a música. Então, essa primeira experiência de prazer na música acaba. Se na hora que tu estiver ouvindo a música que você desfruta, você estiver tentando se deleitar no ato de sentir prazer em música. Então, naquela fração de segundo, você deixou de sentir prazer na música e tudo que resta é a memória ou a ideia de sentir prazer com música e não desfrutar a música. E sim, você pode fazer um Deus da ideia de prazer. Você pode fazer um Deus de pensamentos e memórias de prazer. Você pode fazer um Deus com as ideias sobre Cristo, com as verdades sobre Cristo, com as doutrinas da graça, com o calvinismo, ou a ideia da divindade de Cristo, ou qualquer outro objeto intelectual. Mas no momento de autêntico deleite, você está se deleitando com algo diferente do ato vivo do deleite. No momento do prazer autêntico, você está tendo prazer em algo diferente do que do ato do prazer autêntico. Você não está se deleitando no prazer autêntico, você está se deleitando em Cristo. Então, no momento da adoração autêntica, se nós adoramos a Deus nos momentos que antecederam esse momento de meditação, você está adorando algo diferente do ato vivo de adorar. Você não adora adoração. Eu amo adoração. Isso faz de você alguém que está ligado no ato. A adoração faz você esquecer o ato de adoração, porque você está totalmente concentrado no ato, no objeto
do teu prazer, que é Cristo. Essa é a verdadeira adoração. Você não está tendo prazer no ato da adoração. Se eu tenho prazer no ato da adoração, ou no ato do ambiente da adoração, no ato da música da adoração, eu não estou desfrutando Cristo. Eu estou desfrutando do ato da adoração. Não estou adorando. É isso que eu quero dizer quando nego que o verdadeiro viver cristão transforma o prazer em Deus. Se o meu prazer está no ato da adoração, o ato da adoração é um ídolo. Mas você vê, o viver cristão não faz do prazer o seu objeto. Eu não vim aqui hoje para ter prazer no ato de adorar. Eu vim para ter prazer em Cristo. E isso é adoração. Quando eu me conecto com a ideia de que eu tenho prazer no ato, então eu já não estou mais adorando. Então, em vez disso, tudo que a gente faz, um Deus, é naquilo que nós temos prazer. Então é óbvio que eu posso fazer do ato de adorar um ídolo, porque se o meu prazer vem do ato de adorar, então adorar é a fonte do meu prazer, e não Cristo. Portanto, se a fonte do meu prazer é adorar, adorar é um ídolo, e eu não adorei de verdade. É isso que Jesus estava dizendo em Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O tipo de amor que ele tem em mente aqui não é o amor que satisfaz necessidades. Nós amamos quando amamos nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos. Nós queremos o quê? Nós queremos satisfazer suas necessidades. Quando eu amo o meu filhinho, eu quero satisfazer todas as suas necessidades. De aquecer, alimentar, proteger, enfim, sustentar. Amar a Cristo não é isso. Jesus não veio para ser servido. E muitas pessoas dizem, poxa, que incrível, Jesus não veio para ser servido. É incrível, mas ele também não pode ser servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Certamente eu demonstro meu amor para os meus filhos satisfazendo necessidades que eles têm. Eu nunca poderia amar a Deus assim, porque Deus não tem nenhuma necessidade que eu possa satisfazer. O tipo de amor que ele tem em mente é o acariciar do amor, é valorizar, é o amor do desejo, do prazer, do desfrutar. Só assim você pode amar Jesus. Se alguém não desfruta e se deleita em Cristo, não o ama. Porque ele ama o quê? Pregando? Ele acha que realmente ele pode amar a Cristo satisfazendo uma necessidade? Ele precisa ser testemunhado, e é isso que eu faço? Ele precisa ouvir algum cântico aos domingos e eu canto, então eu amo? Certamente eu posso amar meu filho trocando as fraldas dele, mas ele tem 1000 necessidades, mas eu não posso amar assim. Ou eu tenho um deleite profundo em Cristo, eu não tenho amor nenhum por ele, porque tudo o que eu faço para Deus não é expressão de amor, porque Deus não tem nenhuma necessidade que o amor possa suprir, que os atos possam suprir. Ele só pode ser amado com a afeição máxima de deleite do meu coração. Então ele quer dizer, se você quer o seu filho, se você tem prazer no seu filho, se você precisa mais do seu filho, se você sente que sua vida é completa por causa do seu filho e não por causa de mim, você não me ama. Você não tem nenhuma outra forma de me amar, a não ser que eu fosse exatamente essas coisas aí. O teu deleite máximo, o teu prazer máximo, o teu gozo máximo, a tua alegria indizível. Se o teu filho traz mais alegria na sua vida do que eu, você não me ama. Porque você me ama como? Satisfazendo alguma necessidade que eu tenho? Você acha que eu preciso da sua voz? Não é? Você acha que realmente, durante toda a eternidade, eu fui incompleto porque você não existia? Não é?
Se você valorizar mais, se você desejar mais, se você aproveitar, sabe quando você, eu aproveitei tanto as férias, então, se você aproveitar mais algo na vida, e ele coloca as coisas mais, pai, mãe, filho, esposo, você não é digno de mim, eu não sou o seu Deus, eu não sou o objeto do seu amor. É o que Paulo queria dizer quando ele diz em Filipenses 3,8: considero tudo como perda por causa do valor insuperável de conhecer a Cristo. Tudo. Se falasse para ele, entre conhecer Cristo e sua família, é insuperável, é incomparável. Ele está falando sobre comparação. Quando Jesus está falando aqui, ele está falando sobre comparar a alegria e o deleite que eu tenho em algo com o que eu tenho nele. Perto disso, Paulo diz, comparado a isso, ao valor insuperável de conhecer a Cristo, tudo é perda para mim. Por isso eu nunca estaria num dilema se eu tivesse que deixar pai, mãe, filho, porque é incomparável. Essa é a resposta de Paulo ao chamado de Jesus, não é? Que Jesus está falando aqui, se você ama algo mais do que a mim, ele está falando sobre isso, sobre afeição, deleite, prazer, desfrute e não satisfazer necessidades. E Paulo responde: comparado a você, a ti, tudo para mim é lixo e perda. Tudo é tudo, não é? Paulo colocou as coisas boas da vida. Tu és, portanto, supremo em minhas afeições. É o que Paulo está dizendo. Em minhas afeições, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, não é? Eu tenho amigos, mas comparado à afeição que eu tenho por eles, comparada à afeição que eu tenho por ti, é lixo. A alegria que eles me dão perto da alegria que tu me dá é lixo. O deleite que eles me dão comparado ao deleite que tu és para mim é lixo. Então nós reconhecemos Deus como aquilo em que temos mais prazer e deleite, alegria de desfrutar. Aquilo que você tem mais deleite de desfrutar é o seu Deus. Você vê? Então, por comparação. É por isso que ele usa a palavra odiar. É totalmente diferente quando fala assim: eu amei Jacó e odiei Esaú. Não é a mesma coisa, porque não é por comparação. Se Deus comparasse Jacó e Esaú, os dois são odiáveis. Então não é por isso que ele amou um e odiou o outro. Quando ele fala aquele que não odiar, ele usa a mesma expressão, pai, mãe, filho, ele está falando de comparação. Ou seja, se a afeição, a alegria, o deleite, o prazer que alguém tem em algo, em algum objeto ou alguma pessoa é maior do que o que tem em mim, essa pessoa não tem nada comigo. Você vê como é totalmente impossível a ideia que o humanismo secular trouxe de que o cara cristão não tem alegria em Deus, tem alegria em Cristo. Ele ama a Cristo, mas ele não tem um deleite. É mentira, é um jogo de palavras, não é? É o que Deus estava dizendo em Jeremias 9, que a gente viu. Você se gloria no que te dá mais prazer. Se você se gloria no seu dinheiro, é o dinheiro que te dá mais prazer. Deus devia ser o seu prazer. Você pode dizer, eu amo a Deus, mas quem me dá mais prazer é o dinheiro. Ele vai dizer, é mentira. Você ama o que você tem mais prazer. Se você se gloria no seu dinheiro, então eu não sou o seu Deus. Se você se sente importante porque tem mais dinheiro, se você se sente vencedor porque tem mais dinheiro, se você se sente com status maior porque tem mais dinheiro, se você sente que tua vida importa, que você tem mais dinheiro, o dinheiro é o seu Deus. Teu prazer, teu deleite, tua identidade está vindo disso. Eles não se gloria o sábio na sua sabedoria, porque se você se gloria nisso, é aí que está vindo o seu prazer. Não se glorie o poderoso no seu poder, na sua posição na sociedade. Não se glorie o rico em seu dinheiro. Mas se alguém se gloriar, se sente prazer, deleite, razão, desfrute, glorie-se nisso, em me conhecer. Então você pode fazer um Deus da sabedoria, ou poder, ou as riquezas. E a definição que ele está dando, não é você falar assim, sabedoria é o meu Deus. Ninguém fala isso. O dinheiro é meu Deus. Ninguém fala isso. Ele está dizendo, onde você tem mais prazer? Onde está a sua alegria, que você até tem dificuldade de descrever? Quais são as pessoas? Qual é a pessoa que te dá o máximo prazer? Então, é isso que ele está falando. Esse é o seu Deus. Você vê que você não tem como ser quem Deus diz que os filhos dele são, sem alegria e prazer nele máximo.
Então, qual é o meu orgulho supremo que faz a vida valer a pena? Por que um cristão nunca acha que a vida não vale a pena? Que você só chega no fundo do poço, né, no desespero final, se você perdeu a razão da sua vida. E é óbvio que se eu perdi a razão da minha vida, não era Deus, porque se Deus é a razão da minha vida e Ele é poderoso, imutável, eterno, imortal, a razão da minha vida também se tornou imortal. Eu nunca vou estar no momento da minha vida que eu não tenha razão para viver. Não é? Se Cristo, como Paulo diz, que é a nossa vida, se Ele é a minha vida, então como é que eu ia ficar sem razão e sem deleite na vida? Então, qual é o seu orgulho supremo? Em que você exulta acima de tudo? Que se você perde, tira o teu chão? Que você valoriza, estima, preza e desfruta acima de tudo? Esse é o seu Deus. Pode ser sabedoria, pode ser o dinheiro, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser o sexo, pode ser qualquer coisa. O que você não pode viver sem? O que te dá prazer máximo e deleite? Portanto, esse é o primeiro esclarecimento da definição. O verdadeiro cristão busca sempre maximizar a intensidade e a duração do nosso prazer, mas não no prazer, porque nós vimos que quando eu estou ligado no prazer, eu perdi o objeto do prazer. E a gente não faz disso, senão aquilo se torna um ídolo. Se eu tenho um prazer máximo no ato de adorar, então eu não estou adorando o máximo, porque a adoração é o prazer máximo no objeto da adoração, em Cristo. Essa é a alegria da adoração, em Deus sozinho. Em segundo lugar, a segunda coisa a esclarecer é que a intensidade máxima, duração máxima, importam infinitamente. E o próprio Deus é a única esperança de ter prazer. Que esperança você teria de ter um prazer máximo e um prazer para sempre, se esse prazer não for Deus? Nenhuma. Se você pudesse me oferecer um prazer mais intenso e mais longo do que o prazer que podemos ter em Deus, eu aceitaria. Digo isso diante da face do próprio Deus, acreditando que Ele está sorrindo, enquanto eu digo isso para vocês. Acredito que Ele está sorrindo porque vê que essa afirmação é a forma mais forte possível de dizer: Ele, e somente Ele, é a esperança de um prazer maior e de um prazer sem fim. Todos os outros prazeres, os melhores prazeres, você não pode sequer imaginar eles sem fim, sem eles se tornarem um inferno. Você pode achar que tomar sorvete é um prazer. Eu adoro sorvete. Então tá, você vai ter que comer sorvete agora toda hora, o tempo todo, você só vai comer isso. Você não pode comer mais nada. Daqui a uma semana, para você comer sorvete é um inferno. Não existe nenhum prazer que se alongue muito, que não se torne o nosso inferno. Sabe, pode ser a coisa melhor do mundo que você ache. Faça isso e tenha que repetir isso e viver um dia da marmota final naquele prazer, e logo você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Não existe nada assim que, repetido sem fim, possa ser um prazer de fato para nós e não ser um tormento. Pegue o dia da sua vida mais maravilhoso que você supostamente teve, repita aquele dia e todo dia acorde naquele dia. O dia mais feliz da minha vida foi o dia do meu casamento. Então, acorde todo dia e pense: gente, é o dia do meu casamento de novo. Sabe, daqui a um tempo você pensa: meu Deus, que inferno, vai ter casamento de novo, eu não suporto mais. Não há nenhum prazer que repetido e repetido e repetido não se torne um inferno. Ele está sorrindo porque ele gosta de ver exaltada a simplicidade e a franqueza da sua palavra, como está no Salmo 16:11. Tu me fazes conhecer o caminho da vida, em tua presença, e só aí, a alegria, a plenitude de alegria, é uma alegria sem fim, plena. Na tua mão direita há prazeres eternos. São o único prazer que você vê pode ser eterno, porque realmente ele não se torna um inferno, não é? É um céu. Então não há esperança de você encontrar uma alegria maior em outra coisa, ou uma alegria em qualquer coisa que dure para sempre, que não seja Deus.
não é concebível. Seria uma autocontradição contemplar uma alegria que fosse maior do que plena. Em ti, a plenitude é uma alegria plena. Se existisse uma coisa maior do que plena, então aquilo não era pleno. Na tua mão há delícias para sempre. Se existisse uma coisa que durasse mais do que a alegria que Deus dá, então a alegria dele não era para sempre. É uma autocontradição. Então, se você me oferece uma alegria que é 99% completa e que dura 80 milhões, se você fala assim, eu tenho para você uma alegria que ela é 99% completa, plena, não é 100, mas é 99, e essa alegria que eu vou dar para você, ela dura 80 milhões de anos, eu diria, eu não estou interessado, nem um pouco. Em vez disso, eu digo com o salmista no Salmo 43:4, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ela não é 99%, ela é alegria plena. Ela não dura 80 milhões de anos, ela dura a eternidade. Esse é o nosso segundo esclarecimento. Em toda a vida buscamos maximizar a intensidade e a duração do nosso prazer somente em Deus. Não há nenhuma ponte entre essa verdade do Evangelho e o humanismo. A terceira coisa a esclarecer em nossa definição do verdadeiro cristão é a convicção fundamental de que a razão pela qual Deus me projetou, ou nos projetou para encontrar o máximo prazer nele, porque Deus só é glorificado quando estamos desfrutando ele, só é glorificado na minha vida, né? Quando eu estou desfrutando ele completamente, quando eu, Josemar, estou completamente satisfeito nele, só assim ele é glorificado. Ele não é glorificado por algo que eu possa fazer. Como nós falamos, não há nada que eu possa fazer que glorifique Deus de fato, não é? Ele não tem necessidades. Em outras palavras, Deus fez o mundo de maneira maravilhosa, em que o supremo, o nosso júbilo supremo e a sua glorificação suprema acontecem na mesma experiência. Não é maravilhoso? Se eu sou perfeitamente feliz e me deleito em Deus, eu o glorifico perfeitamente. É a única maneira. Eu só glorifico ele perfeitamente se eu sou totalmente feliz. Então minha felicidade eterna e sem fim não é um problema de glorificar a Deus, porque ele juntou essas coisas. Eu só estou glorificando a ele plenamente se eu sou totalmente feliz nele. Ou seja, quanto mais ele é glorificado, mais feliz eu sou. E é maravilhoso Deus ter juntado essas duas coisas. Imagine se muito da minha alegria não glorificasse a Deus, e que eu tivesse que equilibrar a alegria e a glorificação a Deus. Seria, para eu glorificar mais a ele, eu teria que perder a alegria, mas não é assim. Então, essas duas coisas são juntas. O filho tem uma alegria perfeita no pai, e isso glorifica perfeitamente o pai. Não são separadas, ou seja, maravilhosamente, a minha alegria plena e infinita não está em competição com a glória de Deus. Estão juntas. E só se concretizam na minha vida juntas. Quando a minha alegria nele for perfeita e o meu prazer nele for perfeito, eu estou glorificando ele perfeitamente. Então Deus não criou um mundo no qual nós devemos escolher entre a felicidade e ele, entre a alegria e ele, entre o deleite final e ele. Nós não temos que escolher nunca isso. Na verdade, ele fez um mundo em que não ousamos escolher. Sempre que nós estamos escolhendo ou ser feliz ou Deus, nós na verdade já não temos Deus. Nós não sabemos mais o que é alegria e nós somos miseráveis. Escolher entre Deus e alegria é uma blasfêmia, porque escolher entre Deus e alegria é dizer para Deus: existe um objeto de alegria maior do que tu, existe um objeto de prazer melhor do que tu, existe um objeto de prazer que tu criaste que dá mais prazer do que tu, existe algo no mundo que tu criaste que dá mais alegria do que tu.
Ora, a alegria infinita que o Filho tem no Pai é por toda a eternidade, antes que existisse o mundo, antes que existisse qualquer coisa, porque a alegria nele, não é? Então, tentar escolher entre a minha felicidade máxima, em vez da glória suprema de Deus, é uma negação blasfema de que só nele nós encontramos alegria plena e a sua mão direita há delícias perpetuamente. Você tem que dizer que isso é mentira. Você tem que blasfemar contra Deus. Ao tentar glorificar Deus sem buscar ter prazer nele, é uma negação blasfema de que as afeições do meu coração são essenciais para a adoração. É por isso que a pessoa acha que pode ser infeliz e adorar a Deus. Ela não sabe o que é adoração. Cristão sem alegria em Deus não tem Deus como seu Deus. Uma negação de que as minhas afeições por Deus não são essenciais, quer dizer, eu posso ter objetos que me dão mais prazer do que Deus e ele ainda ser meu Deus, e não aquele objeto ser o meu Deus. O nome disso é idolatria. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí ele faz uma declaração mais terrível, porque ele podia dizer assim: olha, esse povo não me honra, ele me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Isso é uma adoração pobre, isso é uma adoração infantil, isso é uma adoração de quem não cresceu, isso é uma adoração de quem é um cristão muito fraco. Ele não fala isso. Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Em vão eles me adoram. É inútil, não serve para nada. Era melhor eles estarem fazendo outra coisa. Porque se o coração não está, não é que essa adoração tem pouca qualidade. Se o coração deles, as afeições deles não estão se deleitando e tendo prazer em mim, não é que a adoração é pobre, não é tão bíblica, mas ainda é uma adoração sem qualidade. Não, em vão me adoram, é inútil. Eles podiam estar fazendo outra coisa, porque na verdade eles adoram outra coisa. Então por que eles estão fingindo aqui? Em vão, ele está dizendo, é vaidade, é fútil, é nada. A adoração deles não é pequena, não é defeituosa, ela não existe, ela não é nada. Em vão eles me adoram. Por quê? Porque eles pensam que suas ações me glorificam, como se eu precisasse das ações deles, ou como se eu fosse servido por mãos humanas, ou como se tivesse uma necessidade. Mas eu só sou adorado se as afeições do coração têm o prazer final em mim. Portanto, as afeições de prazer, deleite, alegria nele são a própria adoração. Não existe adoração sem isso, e nem ser cristão. Deus não foi glorificado nos fariseus enquanto eles adoravam, e eles adoravam. Eles liam a Bíblia o tempo todo, eles oravam muito, e quando eles oravam muito o dia inteiro, e cantavam, e estudavam, e essas coisas, eles não adoravam a Deus, porque Deus não precisa de ninguém lendo a Bíblia. Nenhuma necessidade de Deus é cumprida quando você lê a Bíblia, ou quando você canta. Nada é dado a Ele. Agora, então, por que ler a Bíblia é importante? Porque a Bíblia é onde meu coração vê a beleza que eu desfruto. Deus criou um universo no qual Ele só é glorificado quando nossas afeições máximas têm Ele como objeto. De tal maneira que as nossas afeições máximas têm Ele como objeto, que em comparação a essas afeições, Paulo diz, tudo é lixo e perda, comparado ao conhecimento de Cristo. Ou como nós vimos de Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico em seu dinheiro, nem o poderoso em seu poder, mas se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. É a única razão para se gloriar. Paulo disse, é minha grande esperança que Cristo seja engrandecido em meu corpo pela minha morte. Ora, como isso é possível? Em seguida vai acontecer, ele acrescentou, pois morrer para mim é lucro. Essa é a única maneira. Qual é a única maneira de Deus ser engrandecido na sua morte? Não há nada que possam fazer com o seu corpo, ou que as bactérias e os vírus possam fazer com o seu corpo, que vai fazer nada para Deus. Paulo está dizendo que Cristo seja engrandecido na minha morte, porque morrer para mim é lucro. É o que ele diz.
que é lucro e prejuízo? O que é lucro? Lucro é depois de eu pagar tudo, é o que sobra. É o que sobra. Eu vejo, estou ganhando mais, trabalhei o mês todo, vendi, tem aqui a minha empresa, vendi, sobrou tanto, isso é o lucro. Se não sobrasse nada, estou no prejuízo. Paulo diz, é lucro. E ele explica por que é lucro. Por que morrer para ele era lucro? Porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Filipenses 1, 20 e 23. O que significa que Cristo será mais engrandecido na morte de Paulo, quando Paulo achar que Cristo é mais satisfatório, que ele é totalmente satisfatório quando ele morre. Que quando ele morre ele não está tendo prejuízo, porque ele tem mais de Cristo, então ele está tendo lucro. Ele não está perdendo. Ele está escrevendo sem prejuízo. Cristo é glorificado, porque fica evidente de que suas afeições máximas estão em Cristo e não em algo no mundo. Porque se a afeição, aquilo que me dá mais alegria, prazer e deleite, está nesse mundo, a morte vai me tirar o que me dá mais alegria. Portanto, ir para o céu é melhor do que ir para o inferno, mas não é lucro. Eu não acho que estou ganhando com a morte, eu acho que estou perdendo. Mas eu vou minimizar minhas perdas. Eu posso morrer e ir para o inferno ou morrer e ir para o céu. Então eu vou minimizar. Eu quero ir para o céu, mas não é lucro, não é lucro, é prejuízo. Então Cristo não é engrandecido na minha morte. O que nos leva ao último esclarecimento da nossa definição de um homem regenerado. As apostas são altas. O esforço para maximizar a intensidade de adoração do seu prazer em Deus pode custar sua vida, como custou a de Paulo. Que não haja uma conversa tola sobre uma vida cristã fácil ou segura nesse mundo. Não existe tal coisa. Flannery O'Connor, uma escritora famosa americana, diz assim: imagine-me com os meus dentes cerrados perseguindo a alegria, totalmente armado também, pois é uma busca altamente perigosa. E Marcos 8:34, versículo diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ou João 15:20, se eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Ou Marcos 10:25, se chamaram o dono da casa, que sou eu, de Belzebu, príncipe dos demônios, quanto mais eles difamarão os servos da casa. Ou 2 Timóteo 3:12, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou Atos 14:22, por muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Ou Hebreus 12:7 e 11, que diz: que filho há em que o pai não disciplina? No momento toda disciplina parece mais dolorosa do que agradável, mas mais tarde ela produz um fruto pacífico de justiça. O ponto de todos esses textos é que nossa principal doença nesse mundo é preferir outras coisas que não é Deus. Na verdade, é isso que vai levar o mundo inteiro para o inferno. E mesmo na nossa vida, todos os nossos problemas vêm de, em algum momento, você preferir algo em vez de Deus. Então, o ponto disso tudo é isso. Então, e a maneira com que nosso grande médico nos livra dessa doença é eliminando debaixo de nós todo o prazer fútil que ameaça a nossa alegria eterna. E a terapia que Deus usa para isso se chama sofrimento. Por isso que o sofrimento na vida do cristão, do homem regenerado, ele produz algo que Paulo diz assim: porque nossas tribulações produzem esperança. Isso é uma afirmação que parece contraditória. Sofrimento não produz esperança. Ninguém, quanto mais sofre, pensa: eu fico mais esperançoso. Cada sofrimento eu fico mais esperançoso. Isso é contra-intuitivo. No mundo, o sofrimento acaba com a esperança. O cara estava cheio de esperança, alguém vem, você está desempregado, pronto, acaba, ele já perdeu a esperança dele do ano bom que ele ia ter, porque é sofrimento. Deu o exame aqui, deu isso, então acabou com as minhas esperanças. Estava com esperança de fazer tanta coisa. Ou então, está dizendo aqui que essa doença não tem cura, acabou com todas as minhas esperanças, não tem mais esperança nenhuma. Porque você vê, sofrimento, tribulação tira a esperança no homem natural. Paulo diz o oposto, porque nossas tribulações produzem esperança.
Por causa disso, porque a terapia que Deus usa para cada vez mais maximizar nossa alegria nele, no mundo, é sofrimento. Quando você vem a Cristo, o templo da sua alma, todos nós, quando chegamos, quando fomos trazidos a Cristo, o templo da nossa alma estava cheio de ídolos. Nós éramos, a nossa alma era um mundo pagão, cheio de ídolos. E o esmagamento desses ídolos pelo novo Senhor do templo será uma experiência, muitas vezes, de dor feliz, de tribulação que traz esperança, por toda a vida. Cada vez que algo assim é esmagado, é uma dor que aumenta a minha esperança, é uma dor que aumenta a minha alegria. Então, Filipenses 3,7: qualquer ganho que eu tive, eu contabilizei como prejuízo por causa de Cristo. O que eu achava que antes era um lucro, agora eu contabilizo como prejuízo. Isso também é estranho, ninguém contabiliza lucro como prejuízo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes eu sofresse, eu achava que isso era prejuízo, agora quando eu sofro, mas da graça de Cristo abunda em mim. Está vendo? Eu estou numa situação oposta. As tribulações produzem esperança. Deus sabe o que Ele está fazendo em cada uma das nossas perdas, se nós somos filhos de Deus. Na hora da perda, ela dói, mas Ele diz: a disciplina no momento é dolorosa, mas ela produz o quê? Um fruto pacífico. Logo eu vejo que aquela dor é uma dor feliz, é uma dor alegre, uma dor que aumenta a minha esperança e não esmaga ela. Mas eu não percebia isso, não é? Talvez com aquela coisa eu não estava percebendo quão intensa, profunda, maravilhosa é a alegria, a suficiência da graça de Cristo e o deleite que Ele traz. Aquilo é esmagado, é disciplina, na hora dói, depois eu disco, e aquilo produz um fruto pacífico. Como a graça de Deus é maior, como a alegria nele é maior, como a tribulação produz mais esperança. Se você se voltar contra Ele, era como se você estivesse lutando contra o cirurgião, não é? Seu Salvador, o amante da sua alma, a única esperança de alegria eterna, não é? Eu estaria lutando contra a única coisa que pode me dar alegria, ao tirar coisas que não deixavam eu enxergar isso tão bem. É isso que eu quero dizer com a visão de Deus e o modo de vida que descreve o homem regenerado. E nossa esperança de viver esta vida é a Bíblia. Não há nenhuma outra esperança. Infelizmente, as pessoas cada vez leem menos a Bíblia, né? Eu adoro ler livros. Leio livros, né? Gosto mais de livros antigos do que de livros agora, né? Mas é trágico quando as pessoas se alimentam não da Bíblia. Apesar de eu gostar muito de ler livro, eu leio muito mais a Bíblia do que leio livros. Porque eu não conheço nenhuma outra relação onde as pessoas preferem mais ler livros sobre praia do que ir na praia, livros sobre a viagem à cidade tal do que ir na cidade. E eu acho muito estranho as pessoas gostarem de ler livros sobre Cristo do que ler o livro de Cristo, onde eu contemplo a glória de Deus na face de Cristo. E nossa santa esperança de viver esta vida e atingir esses objetivos que nós colocamos aqui agora é a Bíblia, é a nossa única esperança. Por isso que eu não gasto um segundo da minha vida tentando achar alguma alegria, alguma esperança no humanismo secular. Você pode me falar, a pessoa mais geniosa, genial. Eu leio só para ver o quão fútil é, e porque eu sou obrigado, vivendo nessa cultura, a expor a futilidade da sabedoria humana no que diz respeito à alma humana. A nossa santa esperança de viver esta vida e atingir esse objetivo é a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Portanto, nós nos voltamos agora para a Escritura e nessa parte final aqui. Então, o incêndio das nossas afeições regeneradas por Deus em deleite, gozo, prazer, que é o objetivo final de Deus ter criado o universo, depende totalmente desse livro.
que ele seja glorificado ao máximo, na intensidade máxima, incandescente da alegria eterna, no coração do seu povo, daquelas pessoas que ele regenera, e experimentar ele como seu tesouro final, seu tesouro supremo, o objeto final das suas afeições, nesse mundo caído, e ser aperfeiçoado. Não há nada nesse mundo que possa fazer isso. Então, quantas coisas precisam ser expandidas e descompactadas a partir dessa declaração, não é? Volumes poderiam ser preenchidos, e sermões pregados. Por exemplo, nós devemos esclarecer que essa glorificação máxima de Deus, na intensidade incandescente, né, da alegria eterna do seu povo, deve ser e será de um povo com diversidade e unidade étnica, racial e global. Não é? Será um povo redimido, como Apocalipse 5:9 diz, de todas as tribos, línguas e nações. Só essa diversidade toda vai poder fazer nós conhecermos mais de tudo o que Ele é. E isso daria para nós material para muitos volumes. Outra coisa, por exemplo, é o fato de que Deus deve ser experimentado e desfrutado em e através de um mundo caído que vai ser aperfeiçoado. Nós vamos ver mais da glória de Deus no mundo que caiu e foi aperfeiçoado do que se o mundo nunca tivesse caído. Você vai para sempre louvar a glória da graça de Deus, que não seria possível se o mundo não tivesse caído. O mundo ter caído proporcionará uma visão maior, melhor e mais grandiosa da glória de Deus, portanto vai produzir afeições mais profundas, eternas em mim, do que se o mundo nunca tivesse caído. Isso implora pela vasta exploração de como o próprio Deus é desfrutado com intensidade tremenda, através do desfrute das coisas que Ele fez no mundo: comida, sexo, música, amigos, natureza, enfim. Deus não criou um mundo material para ser um ídolo potencial. Ele criou o mundo para mediar experiências de si mesmo, nós criaturas, nas próprias coisas, sem nenhuma idolatria. Ou seja, para me desfrutar plenamente da comida, porque eu conheceria algo profundo dele nessa experiência de comer como criatura, sem que isso jamais se torne idolatria, ou seja, sem que o conhecimento que eu tenho dele, através daquilo que ele criou, comida, e da minha necessidade de comer, se transforme na razão em si pela qual eu como. E isso também exige volumes e sermões para descompactar. Mas o que eu quero abordar agora, para a gente encerrar, é esse objetivo final de Deus em ser glorificado ao máximo, na intensidade máxima, não é? Mais aquecida possível, de alegria eterna do seu povo, nele ainda não foi cumprida, não é? E não pode ser cumprida se as pessoas que estão destinadas a glorificar a Deus assim eternamente, e também desfrutar Deus assim eternamente, e ter todas as suas afeições despertadas assim eternamente, não pode desfrutar porque estão mortos em suas transgressões e pecados, e insensíveis à sua doçura, beleza e glória. Este é o maior obstáculo no caminho do propósito final de Deus. Qual é o maior obstáculo do propósito final de Deus? E como nada pega a Deus, ou seja, como nada foi um pensamento posterior de Deus, ou seja, Deus jamais pode ter uma surpresa com a qual Ele tem que pensar em como resolver. Nós sabemos que Ele viu esse obstáculo e decretou esse obstáculo como parte do seu plano para nós desfrutarmos Ele ao máximo. O que significa que nossa morte humana universal, para a glória de Deus, ficarmos cegos para a sua beleza e todas essas coisas que caracterizaram nossas vidas,
não é um obstáculo ao propósito de Deus, mas um meio, porque na superação desse obstáculo, Ele nos daria a visão que nos dá a alegria plena. Ele nos mostraria quem seu Filho é de verdade, como não poderia ser mostrado de outra forma. Ou seja, nós vamos desfrutar plenamente e na capacidade máxima da criatura por causa da cruz de Cristo. Ela não é o que seria o obstáculo para esse deleite final em Deus, que é o pecado, que é preferir outras coisas como fonte de deleite que não Deus. Na verdade, era o caminho para nós vermos a beleza de Deus de uma maneira muito maior do que se não existisse. E isso então vai intensificar. Nós vamos cantar para sempre o Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos comprou. A história da graça maximiza a nossa alegria e deleite em Deus eternamente. Aquilo que parecia ser um obstáculo, na verdade, era o que levou ao máximo o desfrute desse gozo e dessa alegria. Então, qual o papel da Bíblia? Aqui estão a questão para o resto, assim, como a Escritura e a Bíblia, a palavra inerrante de Deus, inspirada de Deus, com essas palavras, e infelizmente as pessoas, elas sempre queriam ouvir Deus fora da Bíblia, né? Isso é trágico. Essas palavras, esses parágrafos, esses argumentos e histórias, esses poemas, essas canções que estão no livro, se relacionam com a maneira de Deus vencer nossa morte para a sua glória, de modo que ele fosse totalmente glorificado e nós o víssemos como ele é, o objeto final de alegria e gozo e adoração verdadeira. Então, primeiro, a parte da sua obra soberana da graça, estamos totalmente espiritualmente mortos e nunca íamos ver nenhuma beleza em Deus. Portanto, nós somos condenados à eterna infelicidade, porque não existe nada de deleite e prazer perpetuamente fora dele. O que significa que todos nós, por natureza, preferimos coisas que vão nos trazer miséria e não alegria. Não é que alguém nos obriga, nós preferimos, nós achamos que qualquer coisa menos Deus vai nos dar alegria, prazer e gozo. É assim que nós nascemos. E essa preferência é tão forte que nós não podemos mudá-la. Essa preferência por qualquer coisa que não é Deus para nos dar alegria e prazer, nós somos incapazes de mudar. Nós estávamos vendo na quinta-feira Jeremias descrever essa situação e depois dizer: sara-me e serei sarado, salva-me e serei salvo, não há nada que eu possa fazer. É isso que significa estar morto espiritualmente. Estar morto espiritualmente é poder encontrar ou tentar encontrar alegria em qualquer coisa que não é Deus, e achar que qualquer coisa que não é Deus pode me dar alegria, gozo, paz e deleite. Então Paulo diz em 1 Coríntios 2,14: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ela são loucura, e ele não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. Em Romanos 8, 7 e 8, diz assim: a mente da carne é hostil a Deus, pois ela não se submete à lei de Deus. Na verdade, ela não pode se submeter. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles não podem ter deleite em Deus, eles não podem ter prazer em Deus. Eles até podem fazer alguma coisa religiosa, mas eles não podem ter deleite. Deus não pode ser o seu deleite máximo. Então não há nada que eles possam fazer que possa agradar a Deus. E novamente 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz: o Deus deste mundo, o que ele faz? Qual é o trabalho dele? Ele cega a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho, da beleza, da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a parte da graça salvadora de Deus, todos nós somos incapazes de ver Deus como a fonte da nossa alegria e a beleza que nossos corações precisam. É por isso que tem gente que inventa um evangelho que não vê beleza, porque ainda está cego por Satanás, e ele acredita que realmente outra coisa pode dar a ele alegria, gozo e paz, que não é Cristo, que não é ver Deus em Cristo. Então nós não podemos nos submeter ou agradar a Deus em nada, porque não há nada que você possa fazer que possa agradar a Deus, a não ser você ter um deleite, uma alegria, uma paz nele, suficiência que vai crescendo. Então, se você não tem isso, você não pode fazer nada que agrade ele, porque ele não precisa de nada que você faça. Lutero chama isso que eu estou falando com essas palavras, Lutero define isso mais brevemente, ele chama isso de escravidão da vontade.
mas é uma escravidão devido a uma corrupção pela qual eu acho qualquer coisa melhor do que Deus, portanto eu sou culpado. Apesar de ser uma escravidão, você vê, não isenta o homem de culpa. Se eu falo para minha esposa, eu prefiro estar no lixão do que estar com você, eu tenho mais prazer de ficar no lixão do que ficar com você, é óbvio que isso é totalmente ofensivo. Eu acho coisas no lixão mais agradáveis do que na minha esposa. Então, isso não vai falar assim, coitado dele, é porque ele gosta do lixo. Vai dizer, que cara é esse? Que tipo de esposo é esse? Então, é uma escravidão devido à corrupção pela qual todos os meus desejos desejam coisas corruptas e não Deus. Então, isso não me isenta da culpa, isso aumenta a minha culpa, mas é uma escravidão, porque é o que eu desejo. Somos moral e espiritualmente incapazes de preferir a beleza de Deus em vez da beleza enganosa do mundo. Esse é a nossa escravidão e esse é o nosso inferno final. Nós amamos o pecado. Nós somos escravos dele porque nós achamos que o pecado traz mais alegria do que Deus, mais prazer do que Deus, mais deleite do que Deus, e nós insistimos durante toda a vida que o pecado é muito melhor do que Deus, o que podia ser mais ofensivo. Mas esse não é o tipo de incapacidade que tira a nossa responsabilidade, a nossa culpa. Não é o tipo de incapacidade que diz, olha, eu prefiro Deus a todas as coisas, mas algo está me impedindo de abraçá-lo. Isso seria diferente. Você vê, se houvesse alguma coisa externa a mim que me impedisse, a coisa que eu mais quero é Deus, eu desejo Deus, mas está todo mundo me segurando, está impedindo de eu ficar com Deus. Mas não é isso que acontece, não é isso que é o pecado. Deus é o meu maior deleite, está todo mundo querendo me atrapalhar de me deleitar nele. Deus é minha maior alegria, a única alegria que eu quero, a única alegria verdadeira, mas um monte de coisa está tentando me impedir. Não é isso que acontece. Eu acho que a minha alegria não está nele, está em outra coisa. Então a gente não está dizendo, olha, eu prefiro Deus acima de tudo, mas há coisas fora de mim que estão me impedindo de chegar a Ele, de abraçar a Ele como meu tesouro. Não é isso que é o pecado, não é? O pecado é o tipo de incapacidade que diz, eu não prefiro Deus, eu prefiro o mundo, eu não prefiro a beleza dele, eu prefiro a escuridão. A condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Eu prefiro as trevas. Eu sinto que as trevas têm mais a ver comigo. Eu sinto que elas podem me dar prazer. E eu não sinto isso em Deus. Então, pessoas nessa condição, ou seja, todos nós, como nascemos neste mundo, tem uma incapacidade real. Tem uma escravidão, não é? Uma incapacidade moral e espiritual para abraçar a Deus como seu tesouro supremo, mas não uma incapacidade porque ele quer abraçar a Deus como seu tesouro supremo e alguma coisa impede, mas é porque ele nunca pode ver Deus como seu tesouro supremo. Não podemos porque nós não vamos, não é? Você nunca vai, eu não posso escalar a montanha porque eu nem não quero, a última coisa que eu vou fazer é isso, eu odeio ficar pendurado em algo assim. Isso é o que significa estar espiritualmente morto. Moralmente, nós somos incapazes de desfrutar Deus. Nós podemos desfrutar o pecado, nós podemos desfrutar qualquer perversão, nós podemos desfrutar a criação de Deus, nós podemos desfrutar a criação boa de Deus, mas não podemos desfrutar Deus. Isso que é o pecado. Essa é a escravidão. Como resultado dessa condição, nós somos culpados de alta traição, porque nós falamos para Deus, isso aqui é melhor do que tu. Essa pessoa é melhor do que tu, aquilo lá é melhor do que tu, eu me glorio no meu dinheiro, porque eu acho que ele é melhor do que tu, para me dar glória, para me dar sentido. Eu me glorio na minha sabedoria, porque eu acho que ela é muito mais interessante para me dar prazer do que tu. Então você vê como resultado dessa condição, nós somos culpados de alta traição. É a tentativa de destroná-lo e colocar no seu lugar. Nós estamos dizendo, se eu pudesse botar o sexo no seu lugar, eu botava. Porque infelizmente para mim, o Deus da eternidade não é o sexo, é você. E você às vezes me atrapalha com essa coisa de sexo, porque você fica se metendo nisso. Se dependesse do meu coração, eu tirava você daí e botava o sexo no trono, botava o dinheiro no trono. É isso que é o pecado. É uma ofensa capital contra o Criador, de modo que a sentença da condenação é eterna.
e repousa sobre nós, se não estamos em Cristo. É isso que se interpõe entre nós, é a compreensão de que Deus só é glorificado em nós quando nós temos o prazer, deleite, afeições finais nele e em nenhuma outra coisa, não é? Mas Deus, essa é a única coisa que mudou a história, sendo rico em misericórdia, Paulo diz em Efésios 2, 4 e 5, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos deu vida. O que é isso? Nos deu vida em Jesus Cristo, nos deu essa capacidade de desfrutá-lo como o Filho o desfruta. Como Deus fez isso? Como Ele está fazendo isso hoje? Como Ele dá vida aos mortos para que eles vejam e prefiram e aceitem Deus em Cristo como seu tesouro supremo? A resposta é: Ele faz isso somente por meio das Escrituras. Inspiradas e inerrantes, as palavras de Deus que constituem a Bíblia. A única coisa que vai levar o universo ao seu propósito final é a Bíblia. Não há nada nesse mundo como a Bíblia, não há nada nesse mundo mais importante que você ache que vai levar o universo ao seu propósito. Só esse livro. Portanto, toda alegria que exalta a Deus, que esperamos experimentar agora e na eternidade, depende da verdade e do poder da Bíblia. Por isso não é que nós colocamos a Bíblia no lugar e os livros da sabedoria humana num patamar mais baixo, nós não colocamos eles em patamar nenhum. E todo o propósito eterno de Deus de ser glorificado na adoração fervorosa do seu povo depende da verdade, do poder das Escrituras. E é isso que nós queremos ver hoje à noite, como tudo depende da Bíblia, e todo o destino do universo vai ser cumprido tão somente por causa desse livro. Como e por que então se explica o nosso coração ser totalmente cativo à verdade de Deus? Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to